Graça e paz. Não é normal. O que não é normal na vida cristã? Hoje nós vamos falar que não é normal que te ensinem a fortalecer áreas em potencial e não te ensinem a lidar com as suas fraquezas. Não é normal que não te ensinem o básico, o leite espiritual materno, vamos chamar assim, e que você não conheça a palavra de Deus. Não é normal que não te falem sobre dons e ministérios. E quando te falam, não te contem que existe um sexto ministério, contido lá em Efésios capítulo 4, verso 10 em diante, que sem o qual a igreja não alcança a maturidade e a estatura de Cristo. Essa é a live Café com AP e nós estamos numa semana anormal, numa semana onde a gente está falando aqui o que não é normal na vida cristã. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto, estou na estrada hoje, voltando para casa de um trabalho aqui de manhã, né? Parei para fazer essa live aqui com vocês. E eu tenho compromisso com a palavra de Deus e com o poder de Deus. Café com AP é uma live devocional para uma vida plena, baseada nessa verdade de que nós amamos a palavra de Deus e o poder de Deus. Olha que céu lindo, gente. Olha que céu lindão. Verão por aqui, né? Um pouquinho de calor pra gente. Bem-vinda, Flavinha. Bem-vinda, Rúbia. É isso aí. Marca alguém nessa live. Convida alguém para participar dessa live com a gente, tá? Essa semana está sendo muito importante, muito especial para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos falando daquilo que deveria ser normal e não é normal. Não tem sido normal na vida cristã. E essas coisas precisam ser questionadas, essas coisas precisam ser abordadas, para que quando a gente entrar nas respostas dessas coisas, você entenda o valor, a importância delas. Então, você que ouviu a minha live de ontem, se você não ouviu, quando acabar você vai lá e procura a live de ontem, né? Também com esse tema não é normal. Eu falei sobre algumas coisas, né? Que não são normais, que deveriam ser e não são na vida cristã. Eu te contei um pouco sobre essa questão de que existem 5 ministérios, de que Deus tem um povo sacerdotal que não sabe operar como tal, né? De características que Deus espera da gente, onde nós temos acesso ao reino de Deus, onde a gente aprende como manifestar o céu na terra e como a gente vê a oração de Jesus respondida pelo Pai, quando ele disse: seja feito na terra como no céu. E principalmente, como Cristo é edificado em nós. Sabe, queridos, a Bíblia nos diz assim: cada um cuide bem como edifica. Uns edificam com materiais perecíveis, outros com materiais não perecíveis. E a Bíblia compara isso. Como você tem edificado a sua vida espiritual? Com que material você tem edificado a sua vida espiritual? E como isso acontece? Isso é muito importante. Nós falamos um pouquinho ontem que existe uma vida abundante em Deus e por que você não tem usufruído dela. Por que você muitas vezes não recebe as respostas, simplesmente porque não te ensinaram direito como obtê-las. E por que você nunca alcança uma maturidade que te levaria ao próximo nível de relacionamento com Deus. Tudo isso baseado numa verdade. Talvez não tenham te ensinado como transformar as suas limitações e tudo o que isso significa numa plataforma para o agir de Deus. E hoje eu quero continuar falando disso, certo? Eu quero lembrar um pouquinho o que eu disse ontem a respeito de Jesus.
Jesus nos ensinou o tempo inteiro, com as suas atitudes, ele estava mostrando que era possível manifestar o céu na terra. Mas, em geral, quando eu falo isso, a primeira coisa que vem à sua mente é: mas Jesus era Jesus. E eu quero te dizer que é esse pensamento que revela que algo está mal compreendido no seu interior. Porque se você pensar que Jesus realizou os milagres e viveu uma vida sem pecado porque ele era Deus, você está ignorando o que a própria palavra de Deus nos ensina. Ela nos fala que, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Significa que ele não agiu em tudo que ele fez, em tudo que ele operou. Ele não operou por ser Deus. Porque esse mesmo texto fala que ele abriu mão da sua glória. E nós temos ensinado aqui que glória também significa capacitação. Então ele abriu mão da sua capacitação sobrenatural para realizar tudo o que ele realizou na dependência total do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, pegando esse gancho, eu quero te falar que existe um sexto ministério. O nome desse ministério é Ministério Sacerdotal. E o meu objetivo aqui é te contar o que não te ensinaram sobre dons e ministérios, que vai tirar as escamas dos seus olhos. Tá? Primeira coisa, gente, Jesus, ele foi na terra, né? Tudo que ele foi na terra, tudo que ele fez e tudo que ele acessou do céu, você também pode. Eu vou repetir. Tudo que Jesus foi na terra, tudo que ele fez, tudo que ele acessou do céu, você e eu também podemos. Mexeu contigo essa afirmação? Então, se você não descobrir como viver conscientemente essa vida, você não vai cumprir as expectativas de Jesus, nem a vontade de Deus. Se Jesus conseguiu, você também consegue. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Então, eu sou fruto de milagre. Eu sou um nascido improvável, numa família que não esperava mais ter filhos. Jesus me curou no leito de morte. Eu sou filho caçula de uma casa e eu prego o evangelho há mais de 27 anos. E talvez o que eu vou te falar a partir de agora, você não tenha ouvido antes. Primeiro, eu quero te dizer uma coisa. Efésios capítulo 4, a partir do verso 10, ele nos ensina claramente como a igreja pode amadurecer na fé e superar a meninice, superar os ventos de doutrina e alcançar a maturidade de Cristo. Mas antes, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está aqui, todo mundo que tem participado do Café com AP, principalmente nessa semana. E quero perguntar quem está aqui comigo que já viveu a ministração do Manual da Felicidade, que é o curso onde eu ensino sobre o ministério sacerdotal e sobre a relação do ministério sacerdotal com a sua identidade, seus relacionamentos e sua vida social. Então, se você está aqui, você já fez o Manual da Felicidade comigo? Diga aí, eu fiz. Dá um alôzinho, compartilha aí, ó. Joselene já fez o manual e está vivendo agora um outro curso nosso para quem já fez o manual, né? Que coisa tremenda, né? Vai escrevendo aí. Olha só, gente, nós temos visto, né, que realmente eu e você enfrentamos problemas que nos fazem trabalhar para esses problemas.
Na live de ontem eu falei sobre isso, sobre pessoas que adoram problemas. Adorar é servir, tá? Até nosso amigo Patrício acrescentou o comentário muito pontual embaixo, né? Adorar igual servir. Quais os problemas você tem servido? Quais os problemas você tem adorado? Então, os problemas eles surgem para que você trabalhe para eles, tornando-se seu Deus. Por quê? Porque eles atraem a sua atenção para um lugar. Olha isso. Os nossos problemas querem que a gente os sirva, e a primeira coisa que eles fazem é atrair a nossa atenção para a nossa capacidade humana frágil e limitada. Quando a gente enfrenta uma frustração, enfrenta um problema, enfrenta uma luta, a primeira coisa que esse problema e que o inimigo quer é focar a gente na nossa capacidade humana, na nossa fragilidade e na nossa limitação como seres humanos, né? E aí a nossa reação é a tentativa de resolução desses problemas através de quê? Da força do nosso braço. O problema focou a nossa capacidade, a gente entra naquele conflito e tenta agir por conta própria. E é isso que torna os nossos problemas cíclicos. Então, eu te despertei na live de ontem dizendo o seguinte, que você não é modelo para você mesmo. Jesus é o modelo. E como que Jesus fazia? Em meio aos problemas, Jesus ele acessava uma fonte externa a esses problemas, uma fonte celestial. O que o inimigo quer é que você busque em você mesmo, na sua capacitação humana, na força do seu braço, a resolução dessas situações, para te manter dentro de ciclos repetitivos de problemas da sua vida. Quando, na verdade, o que Jesus quer te mostrar é que ele, quando enfrentou toda a sorte de lutas que eu e você podemos enfrentar durante toda a nossa história de vida, ele acessava uma fonte externa. Quem baixou o meu e-book gratuito, Kit de Sobrevivência em Casa, a gente fala disso. A gente fala que as crises da nossa vida, muitas vezes, nos colocam em escombros emocionais. E a gente fica procurando ali dentro a solução. Só que a solução tem que vir de fora. Sabe esses filmes onde as pessoas são soterradas? O alimento, a provisão, a energia, até o oxigênio são limitados, são escassos. Da mesma forma, os problemas que nós enfrentamos, eles nos aprisionam dentro das áreas limitadas da nossa vida. E o único caminho que a gente tem é buscar uma fonte celestial, uma fonte externa. E aí você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus mostra em toda a sua trajetória de vida como ele acessou essa fonte na dependência do Espírito Santo. Não por ele ser Deus, nem como Deus que ele era e é, mas na dependência do amado Espírito Santo. Então o que Jesus fez? Ele abriu mão da sua capacidade humana para a realização sobrenatural através da capacitação divina, para que ele agisse segundo a vontade de Deus na dependência do Espírito Santo. Gente, tanto que o diabo, eu não gosto, desculpa se você pensa diferente de mim, tá bom? Mas eu não gosto de cânticos que dizem que quando Jesus foi para a cruz o diabo fez festa. Gente, se você analisar toda a trajetória de Jesus, nós vamos ver que o diabo fez de tudo para que Jesus não chegasse na cruz. O diabo, na tentação do deserto, ele oferece um enorme atalho para Jesus obter aquilo que era prometido a ele pelo Pai. Pede-me e te darei as nações
por herança. O diabo fala: se prostrado me adorares, eu vou te dar um atalho. Porque o diabo não queria que Jesus chegasse na cruz. E Jesus caminhou em direção ao seu destino profético na dependência do amado Espírito Santo. Então, dessa mesma forma, o Senhor nos convida a caminhar nessa vida de dependência com Ele, transformando as nossas limitações numa plataforma para esse agir sobrenatural de Deus. E em nenhum momento eu estou dizendo para você que os seus problemas vão acabar, que você não vai ter mais lutas. O que eu estou dizendo para você é que existe um meio excelente, maravilhoso, que une todo o propósito de Deus com a identidade que Ele planejou para você, com o formato ou o protocolo celestial, onde o céu quer se manifestar na terra a partir das suas fragilidades, para que o seu problema de hoje se torne no teu ministério de amanhã. Existe uma vida abundante em Deus, e se você não tem usufruído dela de maneira consciente e abundantemente, é porque não te ensinaram como fazer isso. Você até deve ter provado disso, com certeza, em vários momentos na sua vida. Mas você talvez esbarrou nisso, talvez você exerceu isso sem entender conscientemente o que você estava fazendo. É muito provável que você tenha feito isso. Mas o que eu estou te dizendo é que não é normal que não se viva isso de maneira consciente. E aí eu quero te mostrar aonde se encontra isso na Bíblia. Eu vou te contar o que talvez não te ensinaram sobre dons e ministérios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e outros doutores. Aqui nós estamos falando dos dons ministeriais de Cristo concedidos aos homens na cruz do Calvário. O texto completo diz que ele, quando subiu no madeiro, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós estamos falando aqui dos dons ministeriais de Cristo. E, como todos os dons, eles são irrevogáveis e atemporais. Ok? Se você ler a Bíblia sem os óculos da religiosidade, você vai perceber que os apóstolos não se restringiram aos 12. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar uma gama de apóstolos. E isso não foi parado, a não ser por tentativa do Império Romano em barrar principalmente e começando pelo ministério apostólico. O ministério profético não acabou, gente. Não acabou, não é. Olha, escuta aqui, não é porque tem gente fazendo bobagem que quem está fazendo certo é anulado. Eu costumo dizer que o dólar falso não anula o verdadeiro, o ouro falso não anula o verdadeiro. Qualquer pedra de cristal não anula o valor de diamantes. Falar em diamantes, está entrando aqui meu amigo, pastor Júnior Brito. Deus te abençoe, homem de Deus. Te unja cada vez mais a ti e a tua família. Saudoso abraço do meu coração para você. Horicalaba Sudeka. Sou Deus que faz alianças no passado e renova no presente. Tetekiporohoshubinai. Para que a minha vontade se estabeleça através de conexões na face da terra. Tipo Shandekipo. Para que vocês vivam o melhor que eu preparei para cada um de vós. Aleluia! Dá um glória, igreja. Então vamos lá. A Bíblia está falando que Deus constituiu esses 5 ministérios: o ministério profético, os evangelistas, pastores e mestres, com um objetivo: o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho da tarefa que visa
a construção do corpo de Cristo. A construção do corpo de Cristo. Então, em outras palavras, escuta o que eu estou te falando. Os 5 ministérios existem. Sharamakai. E o Senhor diz, não morreram, para auxiliar os santos na obra do ministério comum. E esse ministério comum de todos os santos, que constrói o corpo do Messias, que aperfeiçoa os cristãos, não é pregar, não é cantar, não é evangelizar, não é orar, não é... Tudo isso é consequência, é resposta, é frutificação do ministério comum de todos os santos. Os 5 ministérios trabalham para o que eu chamo do 6º ministério, que está aqui nesse versículo, o ministério comum de todos os santos. Então eles trabalham para o ministério comum. E esse ministério, o 6º ministério, é o mais importante de todos. Por quê? Porque é esse ministério que, direcionado, projetado de maneira apostólica, profética, sabe, através da salvação por meio do evangelho, do cuidado pastoral e do aprofundamento através do ensino, esse ministério, o 6º ministério, o ministério comum de todos os santos, é que trabalha para a edificação do corpo de Cristo, edificação mútua. E se você não souber como isso acontece, você está esbarrando nisso. Você está provando disso de maneira inconsciente. O que Deus quer trazer é um alinhamento, é um foco mais profundo sobre essas coisas. Por que muitos cristãos se sentem cansados e sobrecarregados? Porque não sabem praticar esse ministério. E o convite de Jesus é para você que está cansado, sobrecarregado. Então não são os 5 ministérios que edificam o corpo. Os 5 ministérios, eles ajudam, eles projetam, eles conduzem, eles esticam, eles geram musculatura, eles exortam, eles ensinam o corpo que vai exercer esse ministério. O que acontece é que os 5 ministérios são responsáveis para formar o 6º ministério. E se isso não acontece conscientemente, então nós vemos que a restauração que está acontecendo dos 5 ministérios, ela acaba se sentindo menos eficaz, ela acaba sendo menos eficaz. E o verso de número 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Que ministério é esse? É o ministério sacerdotal. Deus tem um povo sacerdotal. Deus tem uma nação sacerdotal. Aleluia. Um povo, porque através desse povo e através desse sacerdócio é que o reino de Deus funciona. Enquanto você não descobrir isso, você não vai funcionar direito. Ele é fundamental para a sua vida cristã. É através desse exercício que o corpo de Cristo é construído em você e através de você. Ele tem essa função, ele tem essa incumbência. A responsabilidade é sua. Agora, infelizmente, a gente foi ensinado, talvez na melhor das boas intenções, não estou aqui para destruir e reduzir nada de ninguém, não. Eu quero te dizer uma coisa, a gente foi ensinado errado que o pastor é o sacerdote, ou que o marido é o sacerdote do lar. Mas a palavra ensina outra coisa. A palavra nos ensina que cada um de nós tem uma função sacerdotal que nos dá acesso à fonte inesgotável de recursos. Gente, quem me conhece sabe, eu já ministrei em diversos lugares, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas no interior do Brasil, igrejas em capitais, igrejas fora do Brasil, igrejas pelo mundo. Eu não digo isso para me achar melhor do que ninguém, não. É só pela graça e pela misericórdia de Deus. E quando eu chego nesses lugares, muitas vezes eu perguntei,
O que é o ministério sacerdotal? E as pessoas, elas respondem o quê? É ajudar os necessitados, é louvar, é cuidar do órfão, é cuidar da viúva. Tudo isso é consequência dele. Queridos, Jesus, como modelo da igreja, ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele era o único, mas Deus queria que ele fosse reproduzido, fosse multiplicado, que ele se reproduzisse em nós. E hoje nós somos esses sacerdotes. Então, quando você observa o sacerdócio de Jesus e você vê ele alterando coisas naturais, curando enfermos, expulsando os demônios, realizando milagres, ressuscitando os mortos, sabe? Aí você vai talvez para uma tentativa humana e até teológica, tentando explicar, né, a ausência de poder e não sabe como essas coisas operam. E muitas vezes você simplesmente encontra a resposta: não, mas era a vontade de Deus. Até onde era a vontade de Deus? Até onde era a vontade de Deus? Eu tenho visto pessoas que morrem antecipadamente, prematuramente, e muitos de nós se calam e digam: não, era a vontade de Deus. O filho da viúva de Naum estava morto. Jesus tocou, ele ressuscitou. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou. Existe um acesso às coisas. Eu não estou dizendo aqui que crente não fica doente, que crente não morre, não. Eu estou te dizendo uma coisa. Você e eu temos acesso a um poder que altera as situações, as circunstâncias. E toda vez que a gente não acessa isso, a gente não acessa por incredulidade, por medo, por falta de entendimento, de revelação. Então, sem a compreensão do ministério sacerdotal, você não vai entender como acessar o reino de Deus. E aí, você vai se contentar com respostas que te deram. Quando Deus quer te mostrar exatamente, através do ministério sacerdotal, qual é a vontade dele. Bom, nos próximos minutos dessa live eu quero compartilhar com vocês a respeito do curso do Manual da Felicidade. Tem mais de 14 anos que nós ministramos o Manual da Felicidade, que nos ensina como exercer o ministério sacerdotal e a relação disso com a nossa identidade em Cristo, a relação disso com os nossos relacionamentos interpessoais e com a nossa vida social, né? E toda oportunidade, ela tem um investimento em todos os sentidos. Você pode acessar aí as minhas quase 1000 lives, né? Grande abraço, apóstolo Sidney Sintra. Abraço para você, querido. E para todos os pastores e apóstolos que estão aqui. Também te amo, queridão. Obrigado por todo o apoio que você tem dado como amigo, como ministro do Evangelho. Querido, se você não entender como acessar o reino, você não vai usufruir daquilo que Deus tem. Agora, toda oportunidade tem um investimento de tempo, um investimento realmente onde você se dedica para aquilo que Deus está trazendo, se é que você valoriza isso. Então, o que eu vejo? É que muitas pessoas não acessam o reino porque nunca reconhecem a pérola de grande valor. Estão distraídos por uma sorte de coisas que tiram a sua atenção. Gente, se nós pensarmos, nós temos 52 domingos no ano, provavelmente. Se a gente vai ao culto de manhã e à noite, você dobra isso. Se você bota um culto da semana, olha quantos momentos. Agora, o quanto disso você recebeu, não praticou, ou porque não soube como praticar. Parabéns, Manuelita, acabei de fazer minha inscrição no MF. Muito bom, parabéns, querida. Se você não soube como praticar, sabe o que vai acontecer? Sobrecarga. Você come demais e malha de menos. Come demais e malha de menos. Aí vai trazer o quê? Cansaço.
Cansaço. Nós nunca vimos a igreja tão cheia de pessoas tão vazias. O link está na bio, gente. O link está na bio para a sua inscrição, tá? Vai lá. Espera acabar a live. Vai lá. Olha só. A igreja nunca esteve tão cheia de pessoas tão vazias. De pessoas tão cansadas. Por quê? Porque não sabem de onde vem, nem como vem a instrução para a operação da manifestação do sobrenatural na vida delas, que torna a vida delas eficazes. Eu não estou falando aqui para você viver vendo o anjo e etc. Eles existem, estão aqui ao nosso redor. A Eugênia já sabe da minha frase, outros estão aqui também, ovelha gorda. A questão aqui é o seguinte: existe capacitação do céu para a minha vida e para a sua vida, seja para a gente superar o problema ou para a gente enfrentar os problemas. Se eu estou aqui de pé, é porque Deus tem sustentado. E a palavra do ministério sacerdotal se tornou um X do mapa. Por quê? Porque ele dá acesso ao reino. Ele traz o céu para a terra. Ele responde a oração de Jesus quanto à realização da vontade do Pai na terra como no céu. E ele edifica Cristo em nós. Agora você tem que ter mais interesse nisso do que eu para a sua vida. Eu já encontrei essa resposta e eu tenho dedicado. Eu encontrei a resposta e ao encontrar essa resposta eu dei tanto valor que eu realinhei a minha vida ministerial nessa revelação. Amanhã eu quero te falar disso, que não é normal que você não aprenda por revelação aquilo que o conhecimento e a transmissão humana não pode te ensinar. Agora eu encontrei isso para minha vida e achei pérola de grande valor que eu tenho dedicado a minha vida a seguir esse entendimento. Agora você pode não ter encontrado e correr o risco de perder a sua vida tentando. Então você tem uma grande oportunidade de acertar agora. Se você se identifica com o que eu estou ministrando, meu objetivo é te ajudar e não ficar mais assim, certo? Muita gente me pergunta como que eu exerço o ministério sacerdotal e transformo as minhas limitações numa plataforma para o agir de Deus. O fato é que eu possuo um material completo sobre isso no Manual da Felicidade, que é um curso de mais de 14 anos que se atualiza a cada edição, a cada experiência. A experiência vivida por cada um é acrescentada, porque a revelação é algo crescente e exponencial. Então eu preparei um material completo sobre isso no Manual da Felicidade. Eu procuro trazer durante a semana o máximo possível. Mas para que você entenda a importância disso, tenha uma visão aberta para a existência e para a importância do sexto ministério. Mas o fato é que o ambiente para ensino, o tempo para o ensino, a proposta, ela é diferente do que a live. Eu sou desafiador, já trouxe um monte de live com um monte de coisa aqui. Mas a verdade é que o ambiente restrito é poderoso. E no Manual da Felicidade, eu associo 3 coisas. Eu associo vídeos, são 60 vídeos numa plataforma à sua disposição. Eu associo isso com 12 encontros pelo Zoom, onde você vai ser ministrado por mim e pelo Patrício, nosso amigo aí, que fez live comigo semana passada. Há uma terceira coisa, há uma comunidade exclusiva no Telegram, junto com os anteriores alunos. Então, você que já se inscreveu essa semana, você vai ser inserido nessa comunidade antes do domingo. E ali você vai conhecer outras pessoas que viveram o manual, vai poder trocar experiências e informações, tá? Manual da Felicidade, as inscrições terminam domingo. Por quê? Porque na segunda-feira começa o vídeo. Os vídeos são liberados para vocês. E na quinta-feira que vem, sem ser essa semana, a outra, é o dia do primeiro encontro pelo Zoom. Então vocês só têm essa semana para se inscrever. Amém? Então, você tem que se perguntar o quanto isso é importante para a sua vida espiritual. Amém? No vídeo de amanhã, eu quero te mostrar um pouquinho, talvez, do que tem lá dentro. Vamos combinar assim? Amanhã eu vou abrir um pouquinho para você do que tem lá dentro.
E amanhã eu quero te falar que existem coisas que você só aprende por revelação, outras por informação. Então, prepara o seu coração para a live de amanhã, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada ouvinte, abençoa cada pessoa que participou dessa live, desperta o coração de cada um para revelações como essa do Teu reino. Eu te adoro, Pai, te glorifico, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bom, queridos, essa semana os temas das lives não é normal. Não é normal que você não usufrua da riqueza em glória em Cristo Jesus, que você não viva uma vida abundante em Cristo. Bom, eu vou salvar essa live. Se Deus falou contigo, você curte, comenta e compartilha. E se você ouviu a respeito do ministério sacerdotal e quer aprender sobre isso, então se inscreve no curso Manual da Felicidade e vem fazer parte com a gente. As inscrições duram somente até domingo e você vai estar junto de pessoas buscando o mesmo objetivo que você e nós em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.